Prepare-se para receber a palavra de Deus. Você que deseja crescer espiritualmente na fé, Você receberá uma pregação capaz de transformar o seu dia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá, amigos, que Deus abençoe grandiosamente a todos. Quem está falando é o pastor Elton Eduardo, dando sequência à série de mensagens, as orientações que Cristo passou para os seus discípulos. Hoje nós iremos falar de um assunto muito importante, uma orientação que é muito edificante. Nós iremos falar a respeito dos mansos. A Bíblia fala, bem-aventurados os mansos, bem-aventurado quer dizer feliz, porque eles herdarão a terra. Vamos para o tema? Orientações de Cristo que transformam vidas. A mansidão como virtude do coração. Mateus capítulo 5, versículo 5, está escrito: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são os humildes e submissos a Deus, que acham nele o seu refúgio e lhe consagram a sua vida. Ao se tornar mansa, a pessoa passa a não se importar somente com ela, mas também com o seu próximo. Filipenses capítulo 2, versículo 4 está escrito: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Nós podemos observar que a orientação bíblica é a pessoa não se preocupar somente com a sua própria vida, com o seu próprio bem-estar. A pessoa também deve parar para observar as pessoas para estar ajudando. A pessoa que é mansa, ela não se preocupa somente com ela também se preocupa com o bem-estar das demais pessoas. A pessoa que não tem a mansidão em seu caráter, esta pessoa torna-se uma pessoa egoísta. Ela pensa somente nela. Por que é que existem tantas confusões, às vezes, no meio familiar? Porque está faltando, às vezes, dentro daquela casa, pessoas que têm uma mansidão. A pessoa que não é mansa, ela só quer saber de confusão, de ficar brigando, ela não está nem preocupada com a opinião das demais pessoas, ela simplesmente é do jeito dela e ponto final. Já uma pessoa mansa é totalmente diferente. E a passagem bíblica aqui deixa bem claro que nós não temos que atentar somente para o que é nosso. Nós temos que, de uma certa forma, parar para observar o nosso próximo. E quando fala observar o próximo, não é se intrometer na vida das pessoas. Pelo contrário, é a pessoa procurar ser fonte de bênção para aquelas pessoas que precisam. Vamos dar sequência? A pessoa mansa aceita ser ensinada e disciplinada. Mateus capítulo 11, versículo 29 está escrito: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Senhor Jesus Cristo deixa bem claro sobre a pessoa aceitar ser ensinada por Ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Uma pessoa que é mansa, ela tem prazer em aprender. Como é que Cristo ensina os seus servos nos dias de hoje? Uma das formas é usando os seus escolhidos, homens e mulheres de Deus, que Ele levantou para a sua obra, para de uma certa forma passar orientações, aconselhamento, em alguns pontos, repreensões, para que as pessoas ali de uma certa forma despertem e acabem de uma certa forma seguindo a Cristo pelo caminho certo. A pessoa mansa, quando ela é repreendida, ela faz uma reflexão sobre a sua vida, ela faz uma reflexão sobre os seus erros e ela procura de uma certa forma se posicionar de uma forma correta. Ela muda a rota, ela muda o comportamento, ela procura alinhar a sua vida de acordo com os ensinamentos bíblicos. Uma pessoa que não é mansa, quando ela é disciplinada, quando ela é exortada, ela mostra um comportamento totalmente diferente. Às vezes uma simples repreensão leva aquela pessoa a virar a cabeça, endurecer o coração e às vezes a pessoa sai dos planos de Deus. Quantas e quantas pessoas até mesmo param com a obra de Deus, renunciam o chamado de Deus porque de uma certa forma foi ali repreendido e exortado. A pessoa que é mansa,
ela sabe que ela tem que aprender com Cristo. A pessoa que é mansa, ela sabe que ela não entende de tudo, ela não sabe de tudo. E justamente por não saber, ela precisa passar por processos de ensinamento. E o processo de ensinamento, às vezes, envolve repreensão, exortação, punição e assim sucessivamente. Então, o manso, ele tem prazer em aprender com o Senhor Jesus Cristo. E automaticamente ele sabe que o Senhor Jesus Cristo irá usar pessoas na vida dela, na vida dele, para que possa ali estar trazendo orientações, aconselhamentos e assim sucessivamente. Por isso que os mansos, eles herdarão a terra, ou seja, os mansos ganharão a salvação. Vamos dar sequência? O manso muda a sua conduta. Não tem mais um conceito elevado a respeito de si mesmo. Os mansos e não os violentos herdarão, por fim, a terra prometida. Que tenhamos a humildade de João Batista, que disse em João capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Os mansos, eles olham para si mesmos e não se autoeleva. Como assim? Não se sente melhor do que ninguém. Não é uma pessoa soberba. É uma pessoa que trata todo mundo bem. Os mansos, eles, de uma certa forma, reconhecem que são pessoas falhas, que precisam mais e mais de Deus. Essa passagem que eu acabei de ler, do apóstolo João, que ele menciona, é necessário que ele cresça, ou seja, é necessário que Jesus cresça, e ele menciona que ele diminua, ou seja, Cristo crescendo na vida dele, para que ele, de uma certa forma, diminuísse. O que ele estava querendo dizer? Quando Cristo cresce em nós, o nosso eu diminui, o homem orgulhoso diminui, o homem soberbo diminui, o homem falho diminui. Então é necessário que Cristo cresça em cada um de nós para que o nosso eu, de uma certa forma, venha diminuir e chegar no patamar que agrade ao Senhor, que a nossa carne diminua, que o nosso espírito seja fortalecido. Vamos dar sequência? Números capítulo 12, versículo 3, olha o que está escrito, fala a respeito de Moisés, que era um homem muito manso. E Moisés era um homem extremamente manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Para um pouquinho, Moisés, a Bíblia relata que ele era um homem extremamente manso. Não foi à toa que Deus escolheu Moisés para conduzir o seu povo, tirando do Egito em direção à terra prometida. Por quê? Porque Moisés ele tinha, de uma certa forma, um domínio próprio. Aqui não está falando de perfeição. O Moisés, houve situações que ele errou, houve situações que ele procedeu de uma forma certa, mas diante de toda aquela pressão que o Moisés enfrentava, conduzindo aquele povo do Egito em direção à terra prometida, a Bíblia classificou ele como um homem extremamente manso. Olha, se você se depara com problemas na sua família, você não vai conseguir resolver brigando. Você precisa ser uma pessoa mansa, você precisa saber dialogar a respeito daquele problema. Se você deseja uma promoção no seu trabalho, você precisa ser uma pessoa mansa, porque a empresa não pode colocar a responsabilidade sobre uma vida de uma pessoa que não sabe lidar com pessoas, que não sabe lidar com conflitos, que de uma certa forma não sabe proceder de uma forma mansa. Então, a mansidão é de extrema importância para que você possa sobressair na vida. Então, nós observamos aqui Moisés, um homem extremamente manso, não foi à toa que Deus o escolheu para a missão de conduzir o povo dele do Egito para a terra prometida. Mas no mesmo slide tem uma outra passagem bíblica. Vamos ver? Efésios capítulo 4, versículo de número 1 e 2, está escrito: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós podemos observar que o apóstolo Paulo, entre várias qualidades mencionadas aqui, ele fala a respeito da mansidão e conduzir o próximo, ou seja, o semelhante, em amor. Você não vai conseguir conduzir uma pessoa em amor se você não for uma pessoa mansa. Você é aquela pessoa, qualquer coisa explode, então você precisa buscar no Senhor a mansidão para que você consiga, de uma certa forma, conseguir lidar com o seu semelhante. Olha, lidar com gente não é fácil. Lidar com gente requer
de muita sabedoria, requer de muito domínio próprio, mansidão e assim sucessivamente. Vamos ver outras passagens bíblicas que falam a respeito da mansidão, a respeito de você ser uma pessoa mansa. Lembrando que a promessa de Deus é: os mansos herdarão a terra, ou seja, os mansos desfrutarão da salvação. Vamos dar sequência. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 e 11 está escrito: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, ou seja, ó mulher de Deus, ó jovem de Deus, foge dessas coisas. Que coisas? Aquilo que é errado, aquilo que desagrada ao Senhor, da avareza, da prostituição, da soberba e assim sucessivamente. E segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, e aqui menciona a mansidão. Mais uma vez é mencionado a respeito da mansidão, algo que precisa ser seguido, algo que precisa estar presente em nossas vidas. Vamos observar outra passagem bíblica? 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 24 e 25 está escrito: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Aqui, mais uma vez, menciona que nós temos que conduzir as pessoas em mansidão, levar essas pessoas que são rebeldes, essas pessoas que não gostam de obedecer à palavra de Deus, nós temos que procurar, de certa forma, tentar convencer essas pessoas com sabedoria a mudar a rota, a mudar o caminho, sinalizar para essas pessoas que elas estão indo em direção ao abismo. Por isso é de extrema importância você ter a mansidão, porque diante de uma situação você pode se deparar com uma afronta. Às vezes você vai tentar ajudar aquela pessoa, conscientizar aquela pessoa a respeito do inferno, a respeito do céu, e de repente essa pessoa vem com 4 pedras na mão, te maltrata com palavras, te xinga, ou seja, falta o respeito para contigo e assim sucessivamente. Por isso que a orientação sempre requer mansidão. E olha, trazendo para os nossos dias, parece que o ser humano ele está um pouco descontrolado. O ser humano facilmente se aborrece, o ser humano facilmente se agridem verbalmente, o ser humano qualquer coisinha se chateiam, e diante de todo esse cenário que nós estamos observando no mundo, cada vez mais os servos do Senhor precisam ter mansidão. Quantas pessoas perdem a vida, às vezes, no trânsito, porque faltou mansidão? A pessoa bateu o carro e vai lá brigar, xingar, pensa que não, a pessoa saca ali uma arma e dá um tiro. Por falta da mansidão, a pessoa perde a vida ou até mesmo tira a vida de alguém. Quantas pessoas, por falta de mansidão, tomaram uma atitude errada e hoje encontram-se presas, condenados pela justiça, porque no momento de cabeça quente, tomou uma atitude errada. Quantos casamentos são desfeitos por falta da mansidão? Ao invés de ter o domínio próprio, ao invés de dialogarem diante de um problema, começam a se ofender, começam a se agredir verbalmente. Pensa que não, aquele casamento chega ao fim. E quantas pessoas se deparam dessa forma? Às vezes perde o emprego, uma coisa boba, começa a bater boca, começa a brigar, não aceita ser orientado, disciplinado, e a pessoa perde o emprego, entra na fila do desempregado, começa a passar fome, não tem com que pagar as contas. Por quê? Porque diante daquela situação de adversidade, ao invés de a pessoa proceder com mansidão, ela age de uma forma errada. Vamos ver outra passagem bíblica? Tito, capítulo 3, versículo 2, está escrito: que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Aqui começa falando sobre você não infamar ninguém, você não caluniar ninguém, você não ficar falando mal de ninguém. Já começa falando assim. Então não seja aquela pessoa que fique falando mal das pessoas. Você tem que ser aquela pessoa que ora por todas as pessoas. Eu não estou falando algum comentário que às vezes no dia a dia, uma situação que acontece, você vai conversar com a pessoa, você expressa ali o que aconteceu, você expressa a sua opinião. Nós somos seres humanos, não tem como nós simplesmente desconectar
de uma vida normal do dia a dia que nós temos, correto? Mas tem pessoas que a pessoa observa que ela tem tipo um demônio na ponta da língua. Ela só leva um tempo em falar mal das pessoas, difamar as pessoas e assim sucessivamente. Nós não temos que difamar ninguém. Pelo contrário, nós temos que orar por todos. Vamos ler novamente a passagem bíblica. Tito, capítulo 3, versículo 2. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos. Olha que interessante, mais uma vez sinaliza, sem contendas. Por que é que existe contendas? Por falta de mansidão. Se existisse mansidão, não teria contendas. Nós temos que aprender a lidar com o ser humano. O ser humano é falho, cada um tem uma mentalidade. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Às vezes você sinaliza de uma maneira, a pessoa compreende de uma outra totalmente diferente. O ser humano, ele é assim, entendeu? Então, se você começar a pender para o lado das contendas, desavenças, você acaba saindo do plano do Senhor. Vamos continuar lendo esse mesmo versículo. Tito, capítulo 3, versículo 2. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão com todos os homens. Mostrando o quê? Mansidão com todos os homens, com todas as pessoas. Então podemos observar que esta orientação que Cristo passou para os seus seguidores no passado, que foi no Sermão da Montanha, é uma orientação muito importante. Bem-aventurados, ou seja, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra, ok? Olha, nós estamos chegando ao fim dessa pregação. Você está vendo nesse momento na telinha do seu celular ou do seu televisor o tema da próxima pregação. Orientações de Cristo que transforma vidas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A próxima pregação fala sobre isso. Bem-aventurados, felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vamos orar nesse momento? Antes de fazer uma oração, deixa eu reforçar aquele convite para o domingo. Você está vendo aí na telinha do seu celular, certo? Ou do seu televisor, a foto da fachada da igreja. Você está vendo aí os horários do cultos. Domingo nós teremos culto 7 da manhã, 9 da manhã, 5 da tarde, 7 horas da noite. Eu convido vocês para virem buscar o Espírito Santo, tá bom? Não falte neste domingo, domingo é dos filhos de Deus. Venha buscar o Espírito Santo. Olha, é de extrema importância que a pessoa congregue fisicamente. O congregar é bíblico. Então você precisa se deslocar da sua casa, vir até a igreja, buscar o Espírito Santo, adorar o Senhor, escutar a pregação que será ministrada, e eu tenho certeza que Deus irá abençoar tremendamente. Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. Se você ainda não deixou o seu nome para oração, deixe rapidamente aí nos comentários. Se você ainda não compartilhou essa pregação, compartilhe com seus contatos. Vamos falar com Deus? Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Eu te apresento, meu Deus, todas essas pessoas, meu Pai, que estão participando, meu Deus, dessa pregação. Que o Senhor possa alcançar, meu Deus, a vida desse homem, a vida dessa mulher. Que o Senhor, meu Pai, possa trazer um fortalecimento, meu Deus, para a vida de todos. Visita, meu Pai, todos os setores da vida desse homem, da vida desta mulher. Esta pessoa, meu Pai, que precisa da mansidão, precisa ser um homem manso, uma mulher mansa. Espírito Santo, dê o domínio próprio para esta pessoa. Os mansos herdarão a terra, ou seja, os mansos ganharão a salvação. Quantos lares entram em conflitos por falta, meu Deus, da mansidão? Casamentos são desfeitos, pessoas se agridem verbalmente, fisicamente, vidas são ceifadas, meu Deus, por falta da mansidão, pessoas se agridem no trânsito, meu Deus, por falta de mansidão, pessoas perdem o emprego. Pai, que a mansidão possa estar presente na vida desse homem, na vida desta mulher. Quando o Senhor, meu Pai, naquele monte orientou os seus servos a respeito, meu Pai, de ser manso, o Senhor estava trazendo orientações para que aqueles servos do Senhor no passado vencessem na vida. As mesmas orientações, Senhor,
serve para nós em nossos dias. Então eu clamo ao Senhor neste momento, Espírito Santo, visite cada pessoa que está participando desta pregação. Pai, como ministro do teu evangelho, eu intercedo por cada uma dessas pessoas, dê sabedoria, discernimento, que cada um, meu Deus, possa proceder de acordo com as tuas orientações, de acordo com a tua vontade, Pai. Agir no Senhor, meu Deus, ninguém impedirá. Venha agir na casa, na família, na saúde, no trabalho, na vida espiritual, na vida sentimental, na vida financeira. Pai, eu quero orar nesse momento por todas as pessoas que estão enfermas. Eu repreendo em o nome do Senhor Jesus Cristo toda ação do diabo que tem agido nesta casa, que tem agido na saúde desta pessoa. Eu falo mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega tudo que é teu e saia, pega tudo que é teu e bata em retirada em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda amarração seja quebrada agora, toda amarração seja desfeita agora em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu falo todo mal, saia, vai embora em nome de Jesus Cristo. Pai, a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Eu abençoo, meu Deus, todas essas pessoas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja bênção, que haja prosperidade, que haja saúde, que haja paz, que haja domínio próprio, que haja amor nesta casa, nesta família, na vida de todos. Eu abençoo cada um para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Olha, tome posse da sua bênção, em nome do Senhor Jesus. Estamos chegando ao término desta pregação. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou muito aos nossos corações. Até a próxima pregação, em o nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade.